Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Eu entrei lá quando eu estava grávida, aliás, grávida não, faltavam uns 6 meses para mim engravidar da minha filha quando eu entrei lá, né? Nessa época eu mal li a Bíblia, mas assim, não tinha um conhecimento da Bíblia, né? E peguei e aceitei um estudo bíblico com eles. Eles não me contaram algumas coisas que eu vim descobrir agora, né? Muito triste isso, fui descobrir algumas coisas agora. E aí, aceitei o estudo, né? Depois de 4 anos de estudo, eu resolvi me batizar, né? E fiquei todo esse tempo lá. Quando foi em agosto de 2019, eu saí, porque se vocês entrarem no jw.org, vocês vão ver que eles demonizam o curso superior, né? E como a gente é ensinado que eles são ungidos por Deus, que eles são canal de Deus para nós, a gente, mesmo não entendendo algumas coisas, aceita, porque, vem de Deus, né? Você é inocente ainda, eu era inocente, né? Então eu fui deixando o tempo passar e nada fala mais alto que resultados, né? Eu tô com 44 anos, não tenho uma profissão, não tenho casa própria, né? Quer dizer, ficou difícil. Aí tá, quando foi em agosto de 2019, eu já estava cansada de algumas coisas já, mas o pontapé para me sair mesmo, a princípio, foi a faculdade, porque eu queria muito fazer faculdade, né? Aí fiquei inativa, né? A partir de agosto de 2019. Aí o que aconteceu? Eu me afastei, depois de anos, já 14 anos e 4 meses, não, aliás, muito mais, porque foi em agosto de 2019, 15 anos certinho mesmo. Aí eu me afastei tudo, mas eu nunca olhei nada que pessoas que já saíram falou, nunca olhei. Por que eu nunca olhei? Porque eles sempre falaram pra gente, a liderança mundial, né? Pra gente nunca olhar material, postagens, vídeos, qualquer coisa de quem já saiu dos apóstatas, né? Que agora eu sou considerada um, inclusive. Então eu nunca olhei. Eu falava, bem, e esse período que eu saí, né, o que eu fiz? Eu fiquei inativa, né? Eu me apeguei ao que eu acreditava pra mim. Eu quero estudar, eu quero ser alguém na vida, né? Todo esse período que eu fiquei afastada, eu nem me concentrei, deixei pra lá, eu tinha as minhas críticas. E é interessante, assim, porque mesmo afastada, eu tinha medo de estar pecando. Porque eu falava, pecando assim, estou fazendo críticas a esse corpo governante, a essa liderança mundial, né? Então eu tinha medo de estar pecando, sabe? E quantas vezes eu chorei dentro da minha casa e eu falei, meu Deus, será que o Senhor ainda me ama? Eu chorei de doer o coração. Será que o Senhor me ama? Porque eu falei contra os seus ungidos, porque até então eu achava que essa turma, a liderança, tá, gente? Toda vez que eu falar aqui, eu não estou falando dos anciãos, né? Não estou falando em si das pessoas aqui de baixo. Eu estou criticando a liderança mundial, o corpo governante ou escravo fiel discreto, como eles se intitulam, o canal de Deus, né? Toda a minha crítica está sendo para eles. Então eu acreditava nesses caras, né? E aí, mesmo afastada, eu pensava que eu estava pecando, porque, nossa, eu estou falando contra os ungidos de Deus, então eu estou falando contra Deus, né? Então, assim, perceba o impacto emocional, você pensar que você não é amada por Deus porque você criticou os ungidos dele, né? Então, era um sofrimento lascado. Eu carreguei isso 2 anos e meio, né? Até que no dia 31 de janeiro, eu vi, foi por Deus mesmo, veio uma sugestão de vídeo para mim e eu vi lá uma reportagem do SBT falando sobre pedofilia. E eu ainda assim assisti, fiquei horrorizada, porque 15 anos dentro dessa religião. Eu não sabia, gente, de verdade, eu não sabia que essas coisas aconteciam no nosso meio. Porque o jw.org, ele fala muito da pedofilia que ocorre principalmente na Igreja Católica e nas outras denominações, né? Mas ele nunca nos falou, né,
o corpo governante, essa liderança, nunca nos falou que no nosso meio tem essas coisas. Eu não sabia. Eu era inocente mesmo, besta, ingênua, né? Então, assim, você acredita na mentira, porque a sua liderança esconde a sujeira que tem no nosso meio, no mundo inteiro, e fala da sujeira das outras igrejas. Gente, eu quero deixar claro uma coisa. Infelizmente, a pedofilia, infelizmente, ela pode acontecer em qualquer lugar, né? Infelizmente. É repugnante isso. Mas o que me chocou é que, para proteger a imagem das testemunhas de Jeová, essa liderança mundial abafa o caso e expõe os outros. Eu acho que a gente tem que cuidar primeiro da nossa casa. Depois a gente tentar falar alguma coisa de alguém. E na verdade a gente nem deveria falar, porque já tem, sabe, cada um que cuide da sua vida, não é? E no final das contas a gente presta contas a Deus, não é para ninguém, né? Então eu achei isso muito errado, esconder a sujeira. Nossa, né, no caso deles, né, das testemunhas de Jeová, esconder a sujeira deles no tapete e expor a das outras igrejas. Eu achei isso feio. E aí eu fui entender que quando acontece uma pedofilia no Salão do Reino, é tão secreto que a gente não fica sabendo mesmo. Só quem sai que vai relatar, porque quem tem um filho abusado não vai deixar barato. Se abusassem a minha filha, gente, se alguém fizer alguma coisa com a minha filha, eu sou capaz de tudo pela minha filha. Aí eu fui ver essa reportagem do SBT e eu falei, não pode ser, eu acho que é alguém que saiu e tá inventando mentira. Olha, ainda botei a mão no fogo por causa dessas pessoas. Botei a mão no fogo. Eu falei, não pode ser. Falei, bem, eu vou dar um crédito para esses irmãos, porque eu pertenci a essa igreja, estou inativa, mas vou dar um voto de confiança para eles. O que eu fiz? Eu fui lá no jw.org. Esse é o site oficial das Testemunhas de Jeová. Então, assim, vocês vão entender por que eu tô devastada, porque tem tanta coisa envolvida nessa história. Não sei se eu vou conseguir falar isso em pouco tempo, sabe? Vocês vão entender a minha revolta e por que eu não quero que ninguém caia na armadilha que eu caí, né? Para ter uma ideia, eu não tô podendo mais ter contato com a minha família, né? Minhas irmãs viraram a cara para mim por causa da religião. Elas falam que não é por causa da religião. É por causa da religião, sim, porque a religião proíbe elas de ter contato comigo. Elas não podem falar comigo nem um oi. Então, tudo que eu tô falando tá no jw.org. Então, assim, eu tô super tranquila quanto a isso, né? Mas, voltando a falar, vi a reportagem do SBT, fiquei chocada, horrorizada, porque eu, 15 anos lá dentro, eu nunca tinha ouvido falar que tinha pedofilia no nosso meio. Nunca! Sempre vi falar das outras igrejas, que coisa feia, né? Aí eu fui lá no jw.org, fui lá na seção sala de imprensa, fui na seção casos jurídicos, né? Porque eu já andei muito por esse site, então eu já sei como ele funciona. Eu não encontrei nada lá. Aí eu falei, não acredito que eles não estão se defendendo dessa acusação. Aí eu fiz uma coisa que até então eu não tinha feito na vida. Eu fui ver os sites, as postagens apóstatas, quer dizer, de pessoas que já saíram. Falei, agora eu vou ver, porque eu dei um crédito de confiança para eles. Eu assisti uma reportagem, eu fui no site deles, ver o que eles têm para falar, eles não falam nada sobre o assunto, pois agora eu vou ver tudo o que os apóstatas, hoje eu sou considerada uma por eles também, né? Agora eu vou me permitir ver isso, porque eu preciso ver os dois lados dessa história. Eu preciso resolver isso, sair logo dessa religião, ou voltar se for o caso. Mas tudo, eu falei, bem, já vou sair logo. Só que, gente, eu tinha que ter um cuidado, né? Porque eu tenho as minhas irmãs lá e 4 sobrinhas. Então eu tinha que agir com um pouquinho de inteligência também. Não podia ir no pulso, né? O que eu fiz? Aí assisti vários vídeos. E aí, depois disso, eu comecei a ver várias coisas, descobri muita coisa, mas vai delongar muito aqui. O ponto principal é falar da pedofilia, né? E eu descobri, gente, eu tô horrorizada. Eu descobri que teve 4 falsas profecias sobre o fim do mundo, né? 4. A primeira é 1914. Essa, tem que ser sincera, essa eu sabia. Mas para pensar. Quando eu entrei para essa organização, eu era inocente, assim, eu não conhecia a Bíblia, né? E aí tudo que você escuta, por isso que eu falo que a gente tem que ter senso crítico, aprendi isso com o passar do tempo, né?
tudo que passaram para mim eu fui aceitando. Então eles falaram para mim, né, que em 1914, Russell, que é o fundador dessa seita, disse que o fim ia vir, que o mundo ia acabar, que todos eles iam para o céu. Naquela época eles acreditavam que todo mundo ia para o céu, né? Então eu acreditei em tudo isso, né? E que, embora a profecia não se cumpriu exatamente, ocorreu a Primeira Guerra Mundial, o mundo virou de cabeça para baixo, que o reino de Jesus Cristo foi estabelecido no céu, uma baboseira assim. E eu, inocente, acreditei em todas essas coisas e passou batido que não foi uma falsa profecia. Tá, 15 anos dentro da organização, agora que eu fui ver que teve a outra falsa profecia para 1925, 1975 e século XX. Nós estamos aqui, né? Cadê esse fim? Né? Assim, gente, eu não estou zombando da palavra. Né? Eu sei que Deus, no tempo dele, ele vai fazer alguma coisa. Né? Ele vai dar um jeito na situação. Eu não tenho dúvida disso. Mas, como Jesus Cristo disse, não cabe a nós ficar especulando isso. Então vamos procurar dar o nosso melhor, não passar a perna em ninguém, não maltratar o próximo, honrar a Deus, né? E ao próximo com os nossos comportamentos, porque papagaio fala também, né? E vamos aguardar, vamos viver a nossa vida. Não ficar, sabe? Eles infernizam muito a cabeça da gente com essa história de Armagedon. Então, assim, aí eu descobri essas 4 falsas profecias. Eu falei, eu não acredito. Quer dizer, 3 a mais, né? Eu falei, eu não acredito que eu tô 15 anos numa religião e não sabia disso. Mas, gente, essas coisas tá nas revistas Sentinela e Despertar e Antiga, nos livros antigos. Por exemplo, né, tem um livro chamado Filhos, publicado em 1966, tá? Agora, pasmem, sabe o que estava escrito no livro? Assim, tem bastante coisa escrita, mas os pontos que eu fiquei, não acredito. O Rutherford, que foi o segundo da liderança das Testemunhas de Jeová, ele falou assim, para os casais não casarem. E para aqueles que já era casado não ter filhos. Sabe por quê? Porque faltava poucos anos para o mundo acabar. Agora, igual eu falei para as minhas irmãs, porque depois eu mostrei todo esse material para as minhas irmãs. Mostrei para o ancião e mostrei para 2 pessoas da religião, né? Quer dizer, eu mostrei para 5 pessoas as pesquisas que eu fiz dentro do site jw.org, dentro das revistas Sentinela e Despertar, dentro do livro Proclamadores do Reino. Eu mostrei para eles, né? Então, assim, imagina, igual eu falei para as minhas irmãs, a gente tem que levar em conta um impacto emocional. Imagina um casal que deixou de ter filhos, aí a mulher passa do período fértil, não é? E aí ela se dá conta que o mundo não acabou, que era uma falsa profecia. E aí? E o impacto emocional? A maioria de nós quer ter filho. Gente, a maioria das mulheres querem ter filhos. Pensa no impacto emocional, a ansiedade, a depressão, a vida dessas mulheres, desses casais, né? Imagina aqueles casais que às vezes falam assim, não vamos casar então não, porque o fim vai vir. Vamos deixar, depois nós vemos. Né? E outra coisa, né? Como eles demonizam muito o estudo superior, vocês podem procurar lá no jw.org o que eles pensam sobre estudo superior, daí vocês vão ficar chocados também, né? Porque eles não falam assim, não estudem. Eles demonizam. Tem droga, tem imoralidade, tem excesso de atividade, tem isso, tem aquilo. Eles demonizam, né? Gente, essas coisas tem em todo lugar. Vai da pessoa enfiar o pé na jaca ou não é? E eu me deixei levar para essa mentira, porque eu queria fazer minha faculdade há 10 anos atrás. E eu não fiz minha faculdade porque eu acreditava nesses homens ungidos pelo demônio, né? E eu falei para minhas irmãs, para o ancião, isso tem impactos. A gente confiar cegamente nessa liderança e nunca poder questionar nada, porque se a gente questiona, a gente está questionando a Deus, porque foi Deus que colocou esses homens lá. Tem impactos isso. Enquanto a gente leva uma vida ferrada, os caras estão lá no conforto. Vocês sabem o que é um Betel? Betel é um lugar, tem vários no mundo inteiro. É onde tem as gráficas, tem os apartamentos dos irmãos que trabalham lá de todo o coração. Todo o trabalho lá dentro é voluntário.
É muito bonito esses Betéis. Vocês podem pesquisar Betel do Brasil. Tem uma aqui em Cesário Lange, eu tive o prazer de conhecer. É um lugar maravilhoso, é uma fazenda. Aqui no Brasil, acho que é 144 mil metros quadrados, para vocês terem uma ideia. Então eu fui lá, conheci em 2012. Maravilhoso o lugar. Tudo. As pessoas que estão lá dentro se dedicam de coração, acreditam nessa mentira, sabe? E tem nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos é em Warwick, acho que é assim que fala. É lindo. Dos Estados Unidos é top. Sabe, é top, é na frente de uma lagoa enorme, assim, cheio de árvores, é maravilhoso, tá? A liderança mora lá, os cabeças da Sistema de Jeová, que manda na Sistema de Jeová no mundo inteiro, mora lá, junto com, lá nesse local, onde tem prédio, tem gráfica, tem tudo, né? Então, assim, eles estão lá no conforto, caramba, ditando as regras e eu me ferrando aqui, sabe? Eu moro sozinha, eu tenho uma filha, eu criei uma filha sozinha, eu tô desempregada, eu sou diarista. Sabe, eu precisava estar nessa vida, eu não tenho uma casa para morar, né? Por isso que eu falo, nada fala mais alto do que resultados para mim. Por isso que em 2019 eu falei, chega, vou estudar, não quero nem saber. Só que eu saí desse inferno em 2019, fiquei inativa, né? Porque agora que eu fui me desligar mesmo, e eu ficava, meu Deus, tô pecando contra esses homens. Eu só fui me liberar disso depois que eu vi o vídeo. Então, assim, é muito impacto, né? Então, pessoas deixou de estudar, ter uma profissão, levaram uma vida ferrada, outros deixou de casar, outros deixou de ter filho. E tem relatos também, tá? Nas sentinelas, nas despertais, tudo lá no jw.org. Por isso que eu falo assim, eu não tenho medo de processo, não vai ter processo, porque tá tudo lá. Eu tô tirando de lá as informações, né? Então, assim, tem relatos de pessoas que venderam seus bens porque eu vi esse ano. Então, assim, gente, essa é a minha revolta. Porque eu só fui perceber depois dessa reportagem do SBT que as escamas dos meus olhos caíram. Aí o que eu fiz? Eu cheguei nas minhas irmãs, nas duas irmãs, nas duas amigas minhas que ficou lá dentro e mandei para o ancião e mandei para eles. Né? Para sair da Sistema de Jeová, você tem que mandar uma carta explicando por que você está saindo. Eu falei, quer saber? Quando eu entrei, eu não escrevi carta, eu não vou escrever carta nenhuma, não. Né? Aí eu mandei um áudio de 33 minutos, respeitoso, mas muito franco, pro ancião da congregação que eu pertenci, né? E aí eu falei para ele todos os motivos, eu falei para ele que eu não vejo o Espírito Santo nesses homens, porque eles tinham que tratar esse caso da pedofilia com seriedade. E outra coisa muito feia que eles fizeram é ocultar a nossa sujeira e expor a dos outros. Eu não concordei com isso nem um pouco. Então percebam, se eu não me expulso, eles me expulsam. E assim, eu não tinha mais por que ficar lá. Né? Aí eu falei para ele, não precisa me expulsar, não precisa me desassociar. Eu tô saindo. Eu faço questão de sair. Eu não faço mais parte dessa sujeira. Essa obra é satânica. Essa obra não tem nada a ver com o Espírito Santo. Se qualquer amigo meu passar perto de mim, vai passar de cabeça baixa, porque eu vou passar com a minha cabeça erguida. Porque eu não menti, tá tudo lá no site. Eu não tenho que abaixar a cabeça pra ninguém. Eu vou passar com a minha cabeça erguida, né? Porque a única coisa que eu fiz foi expor, né? E eu não acredito mais que eu tenho que ficar esperando. Não, mas Jeová vai clarear, não sei o que. Não tem esse papo de clarear. Deuteronômio 18, 19, 20, aliás, Deuteronômio 18, 20 a 22, versículos 20 a 22, é muito claro, gente. Falou, em nome de Deus, não se cumpriu? Falsa profecia. Não tem blá blá blá. Não tem essa que, Deus vai clareando. Eles têm essa mania de dizer que tem um entendimento agora, depois tem outro. Não, foi Deus que está clareando aqui. E as pessoas estão tão cegas que as pessoas não veem. Pois eu mostrei para as minhas irmãs e as minhas irmãs, não, nós vamos continuar sendo testemunho de Jeová. Falei, então, tchau. Assim, gente, tô falando assim, mas o que eu já chorei, sabe? Então eu não quero que ninguém passe por isso. Esses dias a minha irmã veio me puxar a orelha, né, de forma amorosa, e me puxar a orelha. Falei, não pense você, eu falei para ela, eu não vou falar com você, eu não falo mais nada, até porque você decidiu ficar aí, você não pode ter contato comigo, né? Mesmo que você pudesse ter contato comigo, eu não ia falar nada com você. Agora, para as outras pessoas eu vou falar, e eu já deixei avisado para você. Falei para minha irmã, sabe? Falei, então, eu vou continuar assim, abrindo os olhos, porque já basta que eu não consegui abrir os olhos de vocês, das minhas sobrinhas, né? Inclusive, eu tenho uma sobrinha
que ela era uma menina espontânea, era uma menina feliz. Aí ela começou a ficar muito envolvida, da menina já começou a ter depressão, isso há algum tempo atrás. Eu não sei como que ela tá agora, porque ninguém quer falar nada pra mim, né? E agora eu saí, não vão falar mesmo. Outra coisa que eu lamento muito também é que eu tirei uma parte da infância da minha filha, né? Porque Testemunha de Jeová não comemora aniversário, as crianças Testemunha de Jeová, os pais são advertidos para não deixar os filhos ter amizade achegada com qualquer criança ou adolescente que não é Testemunha de Jeová. Então a minha filha, tadinha, eu judiei da minha filha não foi por mal. Eu achava que eu estava fazendo certo. Então assim, é uma coisa que me pesa no coração hoje, sabe? Mas não dá para voltar atrás, é tocar daqui para frente, né? A minha filha, ela teve algumas amiguinhas na escola, meninas assim que gostavam de ler, meninas inteligentes, meninas, gente fina, de boa família, eu sabia que era. E eu via que a minha filha estava ficando muito achegada a essas meninas. E eu via que elas eram meninas, assim, não tinha por que não ter amizade. E aí com dor no coração eu falava, filha, você está muito próxima dessas meninas. Jeová não gosta, filha, porque elas, mesmo bem intencionadas, elas podem te dar um conselho que não vem de Jeová. Gente, olha, vai vendo a cegueira espiritual até que ponto chega. Né? Quer dizer, só porque era de outra igreja, não podia ter amizade chegada com a minha filha. E a minha filha chorou, eu fiz minha filha chorar. Vocês estão entendendo o tamanho da minha revolta? Sabe, eu fiz a minha filha chorar, eu fiz a minha filha perder amizades boas, porque eu acreditei naquela mentira. Festinhas, a minha filha, tanto é que a minha filha, ela é assim, eu acho que com o tempo ela vai se soltar um pouco mais. A minha filha, ela foi muito reprimida, sabe, por causa da religião. Então assim, é um peso que eu carrego, sabe? É uma dor que eu carrego, não tem mais o que fazer. Tocar daqui pra frente. Então, assim, eu judiei da minha filha. A minha filha só teve uma festa de aniversário de 1 ano que o pai dela quis fazer. E aí eu falei pra ele assim, como você é pai, você tem direito, só que eu não vou fazer nada. Gente, eu não comi nem o bolo, pra vocês terem uma ideia. Sabe? E ela teve só essa festinha, nunca mais. Aí o pai dela respeitava eu nessa parte, nunca, né, bateu de frente comigo nisso, só pediu o primeiro aniversário, eu permiti, levei, porque ela era criança, eu tinha que ir junto, ela mamava no peito ainda, né? Mas assim, eu tirei da minha filha a infância dela, sabe? E aí a Júlia, é Júlia o nome da minha filha, pra quem não sabe, ela cresceu assim. A minha filha é muito inibida ainda, sabe? Ela é muito, muito, muito discreta, sabe? Ela é muito inteligente. Minha menina, ela é muito inteligente, assim, sabe? Mas ela ainda é muito fechada, sabe? Eu acredito que isso veio da formação que a religião passou para nós. Um beijo para vocês. Inscreva-se no canal, deixe o seu like. Compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.